Queridas e queridos participantes da comunidade Paz e Bem, estamos aqui nesta terça-feira, dia 26 de março de 2024, e vamos trabalhar o programa Paisagens 36. O tema que nós vamos desenvolver hoje chama-se Os 4 compromissos da filosofia tolteca mexicana. E a fonte fundamental de referência para nossa conversa vai ser um livrinho precioso de Dom Miguel Ruiz, chamado Os 4 Compromissos. O livro da filosofia tolteca, que saiu publicado no Brasil pela editora Best Seller 2021, já na sua 43ª edição, sinal da sua riqueza. Como que nasceu essa temática? Em conversa com a minha companheira Teita, no dia 18 de abril de 2022, já há algum tempo, falava sobre toda essa situação difícil que na ocasião vivíamos nas redes sociais, nas tensões entre as falas, no tratamento complicado das amizades, ocasionado por essas tensões nas redes, desentendimentos, controvérsias, altercações, que acabam revelando para nós a grande dificuldade de convivência mútua e de respeito entre os pares. Foi quando, então, Teita me passou a dica de um livro que ela estava lendo, da autora Ana Cláudia Quintana Arantes. O livro se chama A Morte é um Dia que Vale a Pena, editora Sextante, 2019. Essa é a mesma autora que escreveu outro livro interessante, que depois eu li também, Histórias Lindas de Morrer, mesma editora Sextante, 2020. Então são 2 livros que eu aconselho. O primeiro livro apresentava uma reflexão sobre sofrimento e finitude, sobre os caminhos necessários para lidar de forma realista na relação com a dor e na relação com a morte. Como Ana Cláudia sublinha, foi um livro que teve grande repercussão e a colocou em contato com muitas histórias de vida. Serviu também de espaço para a irradiação de dores que habitam as pessoas. Algo que não pode simplesmente ficar estancado no fundo de cada um. Como diz o Evangelho Apócrifo de Tomé, citado pela autora, aqui cito, aspas, se você expressar o que habita em você, isso irá salvá-lo. Mas se você não expressar o que habita em você, isso irá destruí-lo. Essa autora que eu menciono é médica formada pela USP, tendo se dedicado ao tema dos cuidados paliativos, tema tão importante hoje no nosso tempo. Como ela prefere dizer, ela é alguém que cuida de pessoas que morrem. Algo que provoca, seja espanto, ou pelo menos muita surpresa das pessoas que ouvem dela esse dado de sua especialização. O certo é que fiz a leitura de seus livros e estes
me remetem a um autor que ela cita e que achei bem interessante. Ela citou o autor, eu fui, comprei, adquiri o livro dele, que é o Dom Miguel Ruiz, Os Quatro Compromissos, o livro da filosofia tolteca. Dom Ruiz nasceu numa família de curandeiros, sendo criado no México por sua mãe e avó, Nagual, mexicano. Sua mãe e seu avô mexicano, Nagual. Ele se formou em medicina, tendo passado no início da década de 1940 por uma dura experiência num acidente de carro. Foi algo que o fez se aproximar da sabedoria ancestral dos toltecas, que identificam no Nagual, alguém que tem como missão a partilha de ensinamentos espirituais. São homens e mulheres de sabedoria. E assim seguiu sua jornada de mestre pensador. Em seu livro, Dom Ruiz analisa 4 compromissos de vida. E aqui eu quero me deter. É o objetivo dessa reflexão. 4 objetivos, 4 compromissos vistos como essenciais para uma afirmação pessoal de sentido existencial. São compromissos bem simples e, ao mesmo tempo, difíceis, complexos, que exigem muita força de vontade para a sua realização, mas que, uma vez assimilados, ajudam profundamente a uma vida diferente e nova. Em primeiro lugar, o compromisso de ser impecável no uso da palavra. A palavra vem animada pelo poder de criação, mas também pode vir animada pelo poder de destruição. Pode ser tanto um rico manancial de expressão, de enriquecimento, mas também a palavra pode ser uma lâmina negativa que destrói e corrompe tudo o que a circunda. Como disse Ana Cláudia, autora do primeiro livro, ela diz, e aqui cito: quando colocamos nossa voz em algo que acreditamos, a palavra passa a ter algo de nós mesmos. Porém, dependendo de quando dissermos, quem ouviu a crítica poderá concordar com ela ou se irritar profundamente. Se não for possível encontrar a palavra impecável, é melhor ficar em silêncio. Fecha aspas. O grande teólogo e pensador belga, Jacques Dupuy, que foi meu orientador no pós-doutorado, ou melhor, supervisor, advertia num de seus livros sobre o diálogo das religiões, ele advertia sobre o risco da palavra deletéria, que marca muitas vezes nosso discurso sobre as outras religiões. Uma linguagem ferina, violenta, desprovida de qualquer delicadeza ou cortesia. Ele falava do fundamental desafio de purificação da linguagem, um aprendizado essencial para qualquer pensador que busque maturidade em sua reflexão e visão de mundo. Então, tema da palavra, primeiro compromisso. O segundo compromisso de que fala Ruiz é o compromisso de não levar nada para o lado pessoal. Difícil isso, né? Como diz Dom Ruiz, aqui cito: o que quer que aconteça com você, não tome como pessoal. Fecha aspas. Se somos presa dessa armadilha, acabamos partilhando de um veneno que nos aprisiona no sonho do inferno. Há que considerar que as maiores altercações começam com as palavras. Ou, como eu gosto de dizer, a violência nasce no púlpito
Tenho dito nesses tempos que muitas das violências que ocorrem no campo das religiões nascem nos púlpitos através do uso inadequado das palavras. Mesmo que digam que você é fantástico, que você é maravilhoso, evite sempre tomar tais palavras como vereditos, ou então, como diz Santa Teresa de Ávila, né? Ela tinha muita precaução contra o risco do egocentrismo em razão dos elogios. Ela pedia a Deus para que revelasse àqueles que a elogiavam, para que revelasse a eles todos os pecados que ela tinha, para evitar essas altas considerações. Por isso a importância de manter sempre acesa a humildade. Quando alguém diz que você é maravilhoso, saiba que não é por sua causa que estão dizendo. Em muitos casos, o resultado, se você não trabalhar bem essa questão, será sofrimento e por nada. É o que também pondera Ana Cláudia, quando nos deixamos envolver por malhas deterioradas que suscitam redes de conclusões apressadas. As pessoas à nossa volta tornam-se simples personagens de histórias malucas que construímos em nossa mente, tantas vezes perversa. Em terceiro lugar, o compromisso levantado por Dom Ruiz, o passo de não tirar conclusões precipitadas. Em verdade, temos a tendência de tirar conclusões sobre tudo, de presumir. O problema é que acreditamos que elas são verdadeiras. Poderíamos jurar que são reais. Tiramos conclusões sobre o que os outros estão fazendo, pensando. Levamos para o lado pessoal, então os culpamos ou reagimos enviando veneno emocional com nossa palavra. Isso também foi trabalhado muito pelo monge vietnamita Thich Nhat Hanh, quando fala dos riscos das formações internas que acabam povoando o nosso mundo interior a partir de grilhões ou nós, que vão se delineando a partir de recepções mal elaboradas. É o que ocorre, por exemplo, quando somos presa de palavras indelicadas ou indevidas. Se o motivo nos escapa, aquilo que vai ganhando corpo dentro de nós firma-se como nós, que são difíceis de serem desatados. Na visão de Thich Nhat Hanh, se não desfizermos esses nós enquanto eles estão se formando, eles acabarão ficando mais fortes, mais apertados, mais difíceis de lidar. Estamos todos envolvidos assim num jogo de interpretações dos outros que são às vezes de extrema complexidade. É tão comum nos enganarmos em nossas interpretações do outro. Por exemplo, no campo dos relacionamentos. Nós, e aqui eu cito Dom Miguel Ruiz, nós frequentemente presumimos que nossos parceiros sabem o que pensamos e que não temos necessidade de expressar nossos desejos, presumindo que eles irão fazer o que queremos porque nos conhecem muito bem. O outro com o qual nos relacionamos está sempre resguardado por um grau de solidão e incomunicabilidade que exclui qualquer possibilidade de arremate nosso. É o que dizia também, e sempre gosto de citar, o poeta Rainer Maria Rilke, que nos adverte contra este risco, sublinhando que o amor não pode estar livre de uma solidão necessária. E esse inacabamento é passo fundamental para a possibilidade de amadurecimento no amor. Respeitar esse silêncio intransponível que habita o mundo do outro. Retomando ainda esse terceiro compromisso
falado por Ruiz, Ana Cláudia nos fala sobre o risco da baixa autoestima. Os outros estão simplesmente traçando o ritmo da sua vida, mas a pessoa imagina que só se ocupam de pensar que ela não é importante. A baixa autoestima é um jeito torto de ser egocêntrico. Não somos tão especiais a ponto de todos pensarem que não somos bons o suficiente. O mundo não está girando em torno do nosso umbigo. A gente tem que saber sempre disso, ou apesar dele. O contrário também é verdadeiro. Receber elogios não deve ser levado para o lado pessoal. Se alguém nos acha importante, interessante, isso não necessariamente tem a ver conosco. Tem a ver com aquela chave que temos e que abre a porta de bem-estar da pessoa que elogia. Por fim, o quarto compromisso. O compromisso de dar o melhor de si. É este compromisso que possibilita o bom enraizamento dos outros três. Estar sempre atento para dar aquilo que de mais precioso existe em nós, o que não significa que este melhor aconteça da mesma forma em todos os nossos momentos. Estamos no mundo em movimento, saibamos disso. Tudo está vivo, tudo está mudando o tempo todo. E nesse sentido, fazer o melhor algumas vezes pode produzir alta qualidade e outras vezes não será tão bom. Dar o melhor de si é buscar o equilíbrio necessário, evitando tanto o exagero como a timidez da dinâmica do dar. Com o exagero, topamos no esgotamento de si. Com a timidez, podemos produzir frustrações. O horizonte é buscar integralmente ou integramente o viver intensamente a vida com alegria e generosidade. Estamos no tempo para assumir riscos e ter coragem. E isso significa manter sempre aceso o apreço pela vida, dizendo não quando for o caso, e sim quando tiver que dizer sim. E aqui eu cito novamente Ana Cláudia, abre aspas. Às vezes, nosso melhor é estar de mau humor, não sair de casa ou ficarmos zangados. Diz ela, com os meus filhos, com meus amigos, com meu amor, se tem um dia difícil, chego em casa e aviso, hoje não estou bem. Misteriosamente a louça surge lavada, meu café fica pronto, aparece um chá. Alguém põe a minha música favorita para tocar. Ganho sorrisos e carinhos. É mágico perceber como estamos e avisar ao outro. Quando estamos muito mal, melhor não fazer, se calar ou avisar que não estamos bem. E uma dica preciosa que a autora nos dá, sobretudo para esses tempos difíceis. Aqui de novo, abre aspas. Talvez, diz ela, o jeito mais fácil de viver bem seria incorporar no nosso dia 5 nuances da existência. Demonstrar afeto, permitir-se estar com os amigos, fazer-se feliz, fazer as próprias escolhas, trabalhar com algo que faça sentido no seu tempo de vida e não só do tempo de trabalhar sem arrependimentos. Fecha aspas. Então essa é a reflexão que eu faço nesse dia para vocês, levantando esses compromissos que o Ruiz e a Ana trazem para nós. Agradeço muito a escuta, a presença de vocês e sabendo que essa reflexão fica disponível para todos no YouTube. Um grande abraço ao Felipe também, que está na cobertura. Paz e bem.